bem, o Gazeta Entrevista, que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record de Televisão. Muito obrigado pela sua audiência, o seu carinho em todos os municípios ligados na programação da TV Gazeta e da Rede Record. O nosso carinho, a honra que nós temos de levar até você os bons bate-papos que tocam nos temas importantes da nossa sociedade, da nossa cidade, do nosso estado. Quero começar o programa falando também de uma grande promoção que a Auto Acre está realizando para você sair com o seu Kia 0 km. Taxa 0,99 para aquisição do seu carro, com parcelas em 24 meses, tá certo? E uma grande novidade é esta parceria com o Banco do Brasil. Uma taxa de 0,77 para o cliente Banco do Brasil financiar em 36 meses. É isso mesmo, a partir da semana que vem você vai ter essa taxa excepcional lá na Auto Acre para sair com o seu Kia 0 km. E aproveite, Picanto teve redução de preço, Cerato, Kia Soul e até mesmo o Sportage. Dê uma passadinha na Auto Acre e confira. Auto Acre, sua concessionária Kia Motors em Rio Branco. Seja VIP, seja Kia. Eu bato um papo neste primeiro bloco do nosso Gazeta Entrevista com o engenheiro Marcos Alexandre, que se desligou hoje do DERACRE. Após 5 anos à frente do órgão, Marcos Alexandre se dedica agora totalmente à sua pré-campanha e posteriormente à campanha como pré-candidato da Frente Popular e do PT à Prefeitura de Rio Branco, até porque assim preconiza a legislação eleitoral para aqueles que detêm funções públicas. O Marcos Alexandre, como falei, ele é engenheiro, veio ao Acre ainda durante o governo Jorge Viana, a convite do secretário de Planejamento Gilberto Siqueira, muito jovem, chegou no Acre, como se diz, de mala e cuia, pagou até excesso de bagagem, o menino veio com R$100 no bolso, tiveram até que ajudar ele a pagar o excesso de passagem dele. E hoje é pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. Marcos Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Alan. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Daquela chegada em Rio Branco, rapaz, com toda a sua mudança, não tinha dinheiro para pagar o excesso de bagagem. Não, e agora você é pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco. Foi a primeira vez que eu andei de avião, foi quando eu vim, em 99. Enchi a mala de livros e roupa, porque cheguei, não conhecia ninguém, né? A família toda lá do interior de São Paulo. 20 e poucos anos de idade. 21 anos, recém-completados. E aí eu não sabia que era esse excesso de bagagem. Quando fui pesar, ou eu levava os livros e as roupas, ou deixava lá. Mas preferi pagar, a moça ficou com dó ali no guichê. E assim cheguei e começou a história. Eu me lembro bem que a primeira reunião que eu tive com o Gilberto, ele disse, olha, vou te dar um livro. Você era recém-formado? Recém-formado. Amanhã você volta aqui para a gente conversar. E eu cheguei, fui dormir, quando eu vi o livro sobre a história do Acre. Olha só. E eu passei a noite lendo, foi a minha primeira leitura aqui sobre a história, que é uma história linda, Leandro belíssima. Tocantins? Leandro Tocantins. Leandro Tocantins, a história era do Acre. uma história linda, é uma história linda. Né? Uma história de nação, né? E aí eu falei, vou ler tudo, primeiro porque amanhã ele pode querer perguntar coisas do Estado. Eu já tinha lido do Acre antes de vir. Em que ano o Imperador Galvez decretou a República Independente do Acre? Mas foi em 1899. Exato. 100 anos atrás. 100 anos atrás. Mas foi em 99 que tudo começou, né? Quando a gente chegou. E eu sou eternamente grato por todas as oportunidades que eu tive na vida profissional e no campo pessoal aqui no nosso estado. Quer dizer que foi teu professor, professor Jairo, lá da Unesp? Professor Jairo, isso, ele é de Chapuri. Uma fera. Ele é de Chapuri, né? Passou o curso todo falando do Acre, falando aqui de Chapuri, de Rio Branco. E quando foi em 99, ele foi convidado pelo Jorge para fazer parte da direção da Funtac. E disse, olha, eu estou indo para lá, quem quiser que eu leve o currículo, o Acre é um estado que está crescendo, com um grupo novo, e um grupo que está assumindo agora, que vem dos movimentos sociais. Ele falava do Jorge, de todo o grupo que assumiu o governo em 99. Eu digo, eu quero. Eu que já estava 5 anos sem voltar para casa, né, porque onde eu estava era quase 800 quilômetros lá da... Você é de Ribeirão Preto? Ribeirão Preto, estava em Ilha Solteira. Ilha Solteira. E aí de dia pouco, porque eu tinha que, para me manter na faculdade, eu tive que fazer bolsa de estudo. E aí me obrigava a ficar durante as férias, né, eu tinha que ficar boa parte delas na faculdade. Ia pouco para casa. Mas aí eu não sei o que aconteceu, são aquelas coisas que só Deus explica, né? E aí levantei a mão e digo, eu vou. Aí entreguei o currículo, o Gilberto me ligou. Olha só. Num dia, no outro, eu embarquei e assim começou. Bacana, é bom que as pessoas em casa saibam um pouquinho dessa trajetória do Marcos, porque é um pré-candidato importante também à Prefeitura de Rio Branco e hoje se desligou do DERACRE, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado. E eu queria que
você me falasse, o Marcos, como é que foi assumir o DERACRE tão jovem no governo Binho, em 2007? Já tinha essa experiência no governo Jorge Viana, na Ceplandes, com o Gilberto Siqueira, mas como foi esse início de trabalho no DERACRE, sucedendo ao Nakamura, que foi também um gestor importante, com muitas realizações. Importante na Frente Popular. Como é que foi para você esse desafio? Alan, eu cheguei no DERACRE com 29 anos. Eu estava há 4 anos como secretário adjunto de planejamento e os outros 4 anos, que foi de 99 a 2003, como gerente da área de projetos. O período que eu fiquei na CEPLAN foi um período onde eu pude conhecer o Acre todo. Porque para planejar o Estado, nós conhecemos os 22 municípios, todas as estradas. Eu participava na CEPLAN das tratativas com o antigo DNR, né? Então isso colaborou. A experiência de trabalhar no planejamento ajudou muito no DERACRE. DNR, hoje o DENIT. Hoje o DENIT. Agora, claro que foi um grande desafio, né? Com 29 anos eu cheguei e encontrei pessoas como o Fernando Moutinho, que é um exemplo para todo o corpo técnico do DERACRE, que tinha mais de 30 anos só de DERACRE, porque eu tinha de idade, ele tinha de departamento. E aí eu dizia, Fernando, vamos aliar aqui a vontade de fazer, a juventude, a experiência, o conhecimento, que eu acho que vai dar certo. Cheguei com muita humildade, ouvindo muito as pessoas, fui muito bem recebido, a gente chama o DERACRE, é uma família, fui muito bem recebido e pude dar minha parcela de colaboração, levando essa experiência do planejamento, aprendendo, principalmente com as pessoas que estão na operação, os encarregados, os engenheiros, os técnicos de campo, ouvindo bastante, e aí sim a gente conseguiu dar continuidade ao belo trabalho que o Sérgio vinha fazendo e o grande desafio que era a BR-364, que a gente tinha naquele momento o desafio de deixá-la permanente, o trânsito de inverno a verão. Conversando com engenheiros, com políticos, pessoas do meio, todas são unânimes quando relatam que Binho Marques foi o que mais avançou na BR-364. Você foi o secretário, você foi o homem do DERACRE nesse período. Quais foram as mudanças de paradigma no processo de construção da estrada que você implementou para que a obra pudesse chegar ao ponto que chegou hoje? Alan, o primeiro é que nós não tínhamos, em 2007, o projeto das pontes que faltavam na BR. Então nós tivemos que fazer o projeto da ponte do Envira, Tarauacá, concluir o projeto da ponte do Purus e fazer do zero o projeto da ponte do Juruá. Nós estamos falando aí de quase 2 quilômetros de ponte, quase 2.000 metros, só dessas 4 grandes pontes. Então nós batalhamos muito em 2007, trazendo profissionais aqui, estudando essas regiões. A ponte do Juruá ficou com 550 metros, se somar os 2 acessos, são quase 700 metros, a maior ponte do Acre. A ponte do Purus nós tivemos um desafio, que é quando a gente começou a escavar as fundações, encontramos um barco afundado há mais de 20 anos, com 30 metros de profundidade, que a perfuratriz não conseguiu romper, a madeira estava toda preservada, tivemos que ajustar o projeto. Então o primeiro desafio foi esse, concluir os projetos que faltavam. Nós tínhamos trechos na BR que também demandavam restauração, principalmente, o companheiro de Cruzeiro do Sul sabe, do Liberdade ao Juruá. E aí então fizemos também o projeto, aprovamos os recursos. Eu acho que a diferença maior, além de concluir essa parte técnica que faltava, foi o fato de estar mais próximo. Só o ano passado eu estive em Cruzeiro do Sul 40 vezes, em Feijó mais de 50, passei quase que o verão todinho na estrada, ouvindo, discutindo. Em todos os invernos nós fizemos sobrevoo para ver a cota dos rios, teve um dos sobrevoos, eu e o Fernando Moutinho, que foi uma tempestade, quase que a aeronave não consegue chegar em Manuel Albano, mas valeu, porque nós vimos a cota dos rios, corrigimos um problema do Jurupari, que a cota da ponte estava muito próximo da cota do rio, poderia ter problema numa alagação. Então esse fato de estar muito presente, estar presente nas obras, visitando, discutindo com os canteiros, eu acho que é o que ajudou nesse período aí da BR-364. Ô Marcos, talvez seja a obra estruturante mais sonhada, mais aguardada, mais desejada pelo povo do Acre, a obra da BR-364, interligando todo o estado, internamente e depois ao restante do país, como já está interligado. Uma obra importantíssima, uma obra difícil de ser feita por conta das dificuldades de terreno. E eu creio que é o desejo de todo o povo acreano que ela se conclua o mais rápido possível. Mas uma obra que suscitou também muitos debates, acalorados debates e polêmicas por conta do preço do quilômetro desta obra. Hoje você, com todas as letras, fiscalizando a execução da obra pelas empreiteiras, é uma obra licitada, várias etapas. Você acha que todas elas fizeram um bom trabalho ou algumas deixaram a desejar e que, para que a obra fique bem feita, deveriam refazer esses trechos que não ficaram bons? Alan, primeiro que
nós trabalhamos com uma equipe grande. Primeiro de fiscalização direta do DERACRE e de supervisão, que é um consórcio que nós contratamos para fazer o controle geotécnico e geométrico da obra, que são controles que são feitos nas rodovias. Nós tivemos nesse período acompanhamento par e passo de cada uma das obras que foram realizadas. Eu não diria de refazer ou de ter alguma empresa. Eu acho que o que pode ter ocorrido é que, às vezes, o desempenho da empresa no verão não foi aquele desempenho esperado. O DENIT passou por dificuldades. O ano passado, por exemplo, o DENIT ficou 4 meses com um diretor interino, trocou toda a equipe, e nós ficamos aí quase 3 meses sem pagar as empresas. E não tem empresa no país que suporte hoje ficar 3, 4 meses sem receber. E aí, com isso, o desempenho também diminui. Então, eu diria não a questão da qualidade. Uhum. Acho que teve verão que o desempenho de uma empresa ou outra poderia ter sido melhor. Agora, o que ela fez foi fiscalizado. Agora, Alain, o que é importante dizer? Que numa obra de engenharia como a nossa, da BR, muito complexa, com um solo que não ajuda, né? Com materiais que vêm de todo o país, o seixo da Colômbia, a brita sai lá do Abunanda, 500, 600 quilômetros, o asfalto sai de Manaus, nós tivemos que colocar, por exemplo, ali nas cabeceiras do Juruá, que era numa área alagadiça, uma chamada geogrelha e geomanta, que é uma armadura que vai para o solo. Então, uma obra complexa dessa está sujeito a ocorrer problemas no inverno, principalmente. E agora, o que nós temos que fazer é corrigir e continuar o curso. Olha, não é fácil trabalhar na BR, não foi fácil. Imagino, isso é imagino. E tem também a questão dos ramais, são, se eu não me engano, 8.000 quilômetros de ramal que nós temos no estado. E a gente sabe que houve um erro histórico de assentamento na Amazônia, assentamentos longe da estrada principal, das BRs, do asfalto. E isso gerou o quê? Ramais distantes, muitos quilômetros de ramal, e enxugar gelo no inverno, no verão, quando se faz a manutenção desses ramais, que no inverno depois se tornam lama de novo. É possível um trabalho, com a tua experiência, de resolver os principais pontos de estrangulamento, os principais gargalos, pavimentando ramais pontualmente todos os anos? Alain, você estava falando agora do Plágio de Castro, do Galvez, né? Uhum. Nós temos um pouco mais de 100 anos, de 1903 para cá, depois do Tratado de Petrópolis. E nós temos uma malha de ramal de quase 8.000 quilômetros. Temos uma malha de rodovia asfaltada de quase 2.000. Quando nós assumimos em 99 era 700. Quase triplicou a malha de rodovia asfaltada. Estaduais e federais, todas elas no final desse ano estarão asfaltadas. Então, para cada 1 quilômetro que a gente asfaltou em toda a história de estrada, nós temos 4 quase de ramais não asfaltados. Esse é o tamanho do desafio. Ramais espalhados em 22 municípios. Então, quando nós assumimos no DERACRE, nós tínhamos em todo o estado 60 quilômetros de ramais asfaltados. Hoje nós temos 350. Então, a gente levantou bastante a quantidade de ramais asfaltados. Nós fizemos revestimento primário, que é o pissarramento, e mais 700 quilômetros. Então, nós temos hoje pelo menos 1.000 quilômetros de ramais que a gente consegue transitar de inverno a verão. Uhum. Esse é um trabalho que tem que continuar. Na região do Vale do Acre, aqui Rio Branco, Plágio de Castro, Acrelândia, até Brasileia, trabalhar o revestimento primário, que é o pissarramento, com bueiros, com pontes, fazendo os aterros. Com isso você garante que vai ter acesso de inverno a verão. Claro que naquela chuva torrencial pode ter algum problema, mas escoou as águas, o ramal dá acesso. Agora, para a região de Mané Urbano, Feijó, Tarauacá, não tem pissarra. E não tem um material que substitua a pissarra. Então, ali só pavimentando, para garantir o acesso de inverno a verão. E lá em Cruzeiro do Sul, tem a chamada camada vegetal, que é um material que eles usam que também aguenta durante o inverno. Para a gente correr aqui, que o nosso tempo está já estourado, temos algumas perguntas internautas. O Ilamis França faz a seguinte pergunta. Boa noite, Alain Rick. Gostaria de perguntar ao Marcos Alexandre por que as pontes e ramais não foram recuperadas em sua gestão, complicando assim o escoamento da produção. Se é verdade, os boatos que o possível diretor-presidente para assumir o lugar seria o deputado Ney Amorim, que assumiria seu lugar no DERACRE. Bom, primeiro em relação às pontes, Alain, só no ano passado nós recuperamos mais de 120 pontes em todo o estado. Agora, 120 pontes numa malha de quase 8.000 quilômetros de ramais, ele pode estar citando pontes que nós não recuperamos, e é verdade. O que é importante colocar é que no Código de Trânsito Brasileiro, ramal é uma rodovia municipal. Uhum. Então, a primeira responsabilidade é do município. O Estado é solidário, mas nós sabemos que os nossos municípios não têm recursos para isso. Sobre a questão do diretor, o diretor que fica no DERACRE a partir de agora é o Joselito, que é o diretor de operações, que está há mais de 10 anos no DERACRE. Mas o Ney deve assumir ou não? Pelo que eu sei, não. Convidado ele foi, Ele né? foi, mas a informação que a gente tem é que o Ney não aceitou, ele continua, ele faz parte da mesa
da Assembleia Legislativa, da mesa diretora, então, pelo que eu sei, ele continua com suas funções na Assembleia. Última pergunta, eu vou pedir perdão aos internautas, não deu tempo de fazer todas. A Lídia Teles, por e-mail, mandou essa pergunta aqui. Gostaria de saber do senhor Marcos Alexandre, qual será a sua principal estratégia nesta campanha para tentar vencer o pré-candidato Bocalon, tendo em vista que quando o Bocalon disputou o governo do estado com o Tião Viana nas últimas eleições estaduais, ele por muito pouco não se elegeu, tendo ganhado em números de votos aqui na capital. O pré-candidato Marcos Alexandre acha que a unidade da Frente Popular é realmente suficiente para derrubar um candidato forte como o Bocalon? Isso é uma pergunta para o pré-candidato que eu vou fazer porque foi do internauta. Tá certo, tá certo. Com todo respeito à legislação eleitoral, né, Alan? Sim. Eu queria dizer que a estratégia é o pé no chão, humildade, conversar com os nossos eleitores, visitar todos os bairros. Eu já andei nos últimos dias, nos últimos meses, 1.205 ruas da nossa cidade, visitei 64 bairros e essa é a estratégia que nós vamos ter. Claro, contando com a unidade da Frente Popular, com amplo apoio, mas nós vamos fazer uma campanha simples, humilde, andando em cada casa, ouvindo as pessoas e levando a mensagem. E, acima de tudo, Alan, discutindo propostas, ideias, avaliando soluções para a cidade. Nós vamos fazer uma campanha de projeto, de proposta para Rio Branco. Não vamos entrar na disputa do poder, não vamos entrar nos ataques, nem ficar respondendo. Vamos sim discutir os assuntos inerentes à cidade de Rio Branco. Gente, nosso tempo está estourado, até por conta da programação da Rede Record com a Fazenda, que estreou esta semana. Marcos, muito obrigado pela tua vinda. Eu que agradeço, E Alan. sucesso para ti aí nessa nova empreitada da tua carreira. Eu queria aqui deixar um agradecimento a toda a TV Gazeta, o jornal, a Gazeta, todo o grupo, a toda a imprensa que nos acompanhou ao longo desses últimos 5 anos à frente do DERAC. Ontem eu tomei um café da manhã, convidei alguns colegas da imprensa e agradeci todo o trabalho que foi feito e também agradecer aqui os nossos funcionários, colaboradores, os parceiros, todas as pessoas que ao longo dos últimos 5 anos estiveram conosco nessa jornada à frente do DERAC. Meu muito obrigado. E agora começa um novo desafio. Obrigado, Marcos. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.